Olá, aqui é o Márcio e nesse vídeo eu quero mostrar para você uma coisa diferente. Como que é feito o processo de desenvolvimento de um software? Quais são os passos, né, que a gente faz para fazer o desenvolvimento de uma tela de um programa em si. Tá? Por quê? Quando eu faço os tutoriais aqui no canal, o tutorial já está tudo esquematizado, ou seja, eu já planejo antes como que vai funcionar a tela, qual que é o código que eu vou utilizar, e eu crio o vídeo demonstrando lá os códigos, né? Mas agora, como que eu faço para desenvolver mesmo um sistema, pegando assim o requisito do cliente, né? O cliente me passa o que ele quer que o programa faz, e eu venho e crio aqui no Visual Studio, no Visual Basic aqui no caso, a tela que ele quer e as funcionalidades que ele quer. Então, tudo começa primeiro pelo levantamento de requisitos. A gente precisa saber no máximo de detalhes, né, que a gente conseguir recolher do cliente de como que ele quer que a tela funcione e quais são as informações da tela. Eu estou desenvolvendo um software aqui no momento e eu estou na parte aqui de gerar uma proposta. Então eu vou pegar uns dados, né, que já tem os dados já prontos no sistema, de outras partes que foram desenvolvidas, e vou transformar esses dados numa proposta. Eu vou mostrar aqui a tela de proposta aqui primeiro. Eu vou abrir aqui a tela de proposta. Como que funciona aqui a proposta? Qual que é a intenção do cliente? Ele trabalha aqui para gerar proposta para fazer instalação de painéis solares. Então ele tem aqui o cliente cadastrado. Eu vou executar o sistema já para pegar as informações do cliente que está cadastrado e para depois a gente fazer o levantamento de requisitos junto aqui, né? Para poder definir quais são os passos que eu tenho que fazer para criar essa proposta. Então vou executar aqui o sistema e vou vir aqui na parte de proposta. Então vou editar aqui a proposta, uma que já foi lançada. Tudo que é de teste, né, que eu estou aqui no banco de dados de desenvolvimento, então todos os lançamentos aqui são lançamentos de teste. E para eu gerar a proposta é o seguinte: eu tenho essas informações aqui que são do medidor. Então a pessoa que faz a proposta, né, que fez o cadastro aqui do cliente, ele fez o levantamento lá de quantos relógios medidor de energia que o cliente tem e cadastrou aqui os relógios. Então, conforme que eu mudo aqui de relógio, já está carregando aqui a parte de contas, e nas contas está carregando cada consumo de conta de energia. Tá, beleza. Essas informações aqui tá tudo em tabela separada, ou seja, eu tenho a tabela que eu cadastro os medidores, depois eu tenho a tabela que cadastra as contas e a tabela que cadastra o consumo de cada conta. Tá? Então, ou seja, essas três tabelas estão relacionadas entre si. Ou seja, o código do medidor está aqui na tabela de contas e o código de cada conta está na tabela de consumo. Então, fez esse relacionamento. Quando eu faço a pesquisa do cliente, já me traz todos os medidores com os códigos de medidores, e conforme eu mudo aqui, eu já está fazendo a pesquisa aqui dos medidores. Então já está funcionando aqui a pesquisa. Bom, qual que é o passo então agora para a gente gerar a proposta? Na proposta tem o cliente que é a opção dele escolher qual medidor que ele quer gerar a proposta. Ou seja, o cliente não quer, por exemplo, já fazer os painéis para todos os medidores que ele possui. Porque o medidor pode estar em localidades diferentes. Por exemplo, o cliente pode ter 3 depósitos, 3 filiais, 4, 5 filiais, e cada um tem o seu relógio. Então, vamos fazer um teste só em um. Então, a intenção aqui de gerar a proposta eu tenho que clicar aqui, checar qual que é o medidor que eu quero. Então, posso definir aqui quais são os medidores. Cliquei aqui. E depois vim aqui no botão
abrir proposta, ou seja, o usuário aqui que está fazendo a proposta, ele não tem que fazer muito o serviço. É isso que eu falo, por exemplo, que tem muitas questões de programador, que o programador é tipo preguiçoso, ou seja, ele deixa o usuário fazer a maior parte do serviço para ele economizar no código de programação. Já a minha filosofia aqui de desenvolvimento é a seguinte: eu quero que o usuário tenha o menos trabalho possível para ele ficar mais produtivo, né? Aumentar a produtividade dele com o programa, porque a intenção dele ter um software dentro da empresa é aumentar a produtividade do funcionário. Senão ele está anotando tudo no papel mesmo, no planilha de Excel, que ele vai levar mais tempo de fazer esses levantamentos. Tá? Então a filosofia é essa: pega o trabalho pesado para desenvolvedores, né, no caso, e tente fazer o menos possível o cliente, ou seja, o usuário do sistema, tomar a decisão. Tá? Então aqui no caso a única coisa que ele fez foi escolher a oportunidade aqui que ele está fazendo, prospectando o cliente, né? Então ele escolheu a oportunidade que foi do código 10, já estava com os medidores tudo cadastrado, então ele vai ter que gerar a proposta. E quando ele gerar a proposta, ele só precisa fazer o quê? Abrir já o cadastro, já está tudo definido, e clicar aqui no botão abrir a proposta. Só que é o seguinte: quando eu clicar nesse botão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as informações aqui da seleção do medidor, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aí aqui a gente já vai entrar lá na parte de loop, né? Ou seja, se tiver mais de um medidor aqui selecionado, eu tenho que ir varrendo, né? Ou fazer a seleção aqui, verificando onde que está marcado aqui utilizar. Tá? Então tem que verificar um por um onde está marcado. Tá, ok? Por que eu tenho que fazer essa varredura? Porque eu não estou com a tabela aqui num dataset, num datatable na memória, para não ficar ocupando muita memória do computador. Então eu só carreguei os dados, já exibi na tela e não foi armazenado aqui um datatable para poder fazer o select onde que está marcado. Então aí está o caso que eu preciso fazer então um loop, né? Usar um for para verificar onde está marcado. Aí depois eu tenho que fazer a pesquisa das contas aqui. Então eu verifico aqui primeiro os medidores que estão marcados, varro eles, já faço a consulta de todas as contas dos medidores, né? Já trago ele e já vou cadastrando no datatable. Aí depois eu varro todas as contas para fazer a pesquisa do consumo. Então vamos lá para o código. Essa parte aqui eu já criei. Tá? A próxima parte já é a inserção mesmo na tabela de proposta. Então vamos lá, vou fechar aqui o sistema, vamos lá na parte do botão aqui que abriu a proposta. Então vamos lá. Eu tenho aqui o método que eu criei aqui de preparar medidor. Então, o que é a primeira coisa que eu preciso saber? Quais são os medidores que estão checados lá, né? Então, eu criei esse método para pegar lá os medidores. Então, vamos lá. Vou dar um go to definition aqui para ir lá no método. Então, eu estou aqui na subrotina. Aí eu estou varrendo lá o data grid. Então, eu vim aqui, eu verifiquei. Primeiro, eu tive que criar um data table, né, para eu adicionar esses medidores que estão selecionados, que foram marcados. Então eu verifico aqui se a data table existe mesmo. Se não existe, eu dou uma mensagem aqui que ele precisa carregar os medidores primeiro. E ok. Se já existe aqui,
eu limpo a tabela, no caso que já tenha medidores cadastrados, eu limpo a tabela. Ok? Aqui eu estou instanciando a classe onde que eu vou fazer a consulta das contas, para pegar todas as contas do medidor selecionado. E aqui eu entro no nosso loop. Então eu estou varrendo lá o data grid, que está como DGV medidores, varrendo todas as linhas. Aqui no caso eu estou verificando se a coluna call select ela não for DB null. Ou seja, se ela for nula, quer dizer que eu não preciso entrar. Quer dizer que não está selecionado. Agora, se ela tiver selecionado, ela tiver algum valor, né, não for nula, eu verifico se for true. Se for true, quer dizer que está checado. Se está checado, eu instancio a classe dos medidores, né, eu faço aqui a busca, né, pelo código do medidor e adiciono os medidores no data table medidor. Então eu já criei a primeira tabela aqui com todos os medidores. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu buscar todas as contas de cada medidor que foi selecionado. Então primeiro carreguei todos os medidores, agora eu vou carregar todas as contas de todos os medidores, tá? Então vamos lá. O próximo passo aqui eu criei outro método aqui que chama gerar proposta. E eu criei aqui como sendo uma thread, ou seja, eu estou criando uma tarefa separada para deixar o aplicativo não travado. Porque se o loop for muito extenso, muito registro para ficar passando, o sistema vai travar. Ele não vai conseguir mais clicar em parte alguma. Às vezes até aparece em cima lá na barra de títulos que não está respondendo, porque o loop está tão rápido lá, ele congelou o sistema. Então, para evitar de congelar o sistema, eu criei uma thread que chama gerar proposta, que ela vai lá no método preparar proposta que está aqui embaixo. Então eu ponho ela aqui para rodar em background, ou seja, eu não vou travar a tela, eu vou conseguir fazer outras coisas no sistema, e aqui eu dou start e ele já começa a rodar esse método aqui, essa sub, preparar proposta. Aí eu verifico, eu tenho a tabela de contas e a tabela de histórico, que seria o consumo de cada conta, tá, ok? Instancio as classes aqui para buscar esses valores, né? A conta e os valores lá do histórico de cada conta. Aí vamos voltar aqui no loop. Então aqui eu estou pegando todos os medidores que foram cadastrados lá no data table DT medidores, buscando a conta de cada medidor e carregando nas contas. Estou importando aqui a linha, tá? Outra coisa, depois que eu carreguei todas as contas, eu preciso pegar todos os valores. Então vou vir aqui e fazer um loop no DT contas, né? Que foi a tabela que eu acabei de cadastrar aqui em cima. Fazer outra varredura buscando cada consumo de cada conta, porque uma conta pode ter mais de um consumo, tá? Então é isso que eu estou buscando aqui, tá? Eu terminei esse processo, ok? Aqui então foi criado 3 data table. Então eu tenho o data table dos medidores, eu tenho o data table das contas, os data table dos valores, que no caso aqui eu pus ele de nome de histórico aqui, tá, ok? Beleza. Então esse passo aqui eu só levantei os dados, porque eu preciso desses dados
para gerar a proposta. Então eu vou jogar essas 3 tabelas na função lá para criar as propostas, tá? Então, voltando aqui, o passo que eu tenho que continuar aqui é eu gerar as propostas, tá? Pôr as funcionalidades lá, chamar os métodos para eu criar a proposta, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, é assim que a gente faz o processo. Então, primeiro a gente levanta todo o requisito, como vai funcionar, quais são os dados que o cliente precisa dessa proposta, né? O que ele quer fazer, e depois, sim, a gente vem aqui para o código e faz, tá? Eu também agora eu vou continuar aqui a programar e eu vou deixar também, eu vou gravar essa programação para você ver realmente como que é a parte da programação mesmo, tá? Então, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo.